Hoje iremos falar sobre protozoários de vida livre. Os protozoários são organismos celulares eucariontos que apresentam nutrição heterotrófica. Apesar de ser um termo bastante usado, não apresenta nenhum valor taxonômico, sendo considerado, portanto, um agrupamento artificial. Os protozoários, em sua vez, sua maioria apresenta vida livre e são encontrados em diferentes ambientes aquáticos e úmidos. Existem, no entanto, espécies que vivem em associação com outros organismos, como é o caso dos parasitas. Os protozoários apresentam reprodução assexuada, com divisão binária, mas há algumas espécies que apresentam reprodução sexuada. No último caso, observa-se a função desses organismos, a função do rigoto, e uma posterior divisão. E esse processo garante a recombinação genética. Outra forma de recombinação é a conjugação, que é considerada por alguns autores como um tipo de reprodução sexuada. Outros protozoários são capazes de produzir esporos que se espalham pelo meio ambiente. Vamos conhecer a definição de cada um deles. O que é organismo unicelulares? São aqueles representados por uma única célula. Essa célula única é capaz de desempenhar todas as funções necessárias à sua sobrevivência, como alimentação, respiração e excreção. Seus representantes incluem bactérias, arqueobactérias, protozoários, algas e fungos unicelulares. Esses organismos podem ser divididos em procariotos e eucariotos, de acordo com a sua característica celular. O que são as células eucariontes? As células eucariontes são células que apresentam como característica principal a presença de um núcleo definido, ou seja, um material genético nessa célula está envolvido pelo envelope nuclear. Além da presença do núcleo, ela se destaca por possuir organelas membranosas, as quais desempenham as mais variadas funções, tais como respiração celular, digestão intracelular e síntese de substâncias. Esses tipos de células podem ser encontrados em algas, protozoários, fungos, plantas e animais. O que são os seres heterotróficos? Organismos que possuem nutrição heterotróficas necessitam de moléculas orgânicas retiradas de outros seres vivos para a sua nutrição. Esses organismos podem adquirir essa molécula por meio de um processo de absorção ou ingestão, como é o caso dos animais. Os organismos heterotróficos, por sua vez, podem ocupar diferentes níveis, sendo chamados de consumidores ou decompositores. Os consumidores ingerem outros seres vivos e os decompositores conseguem matérias orgânicas, retirando-as dos restos dos seres vivos. Como é o exemplo dos consumidores, podemos citar os animais, já de decompositores, fungos e algumas bactérias. Quais são os principais protozoários? Observe a seguir alguns exemplos. Protozoários ciliados. Locomove-se por cílios, exemplos Paratimecium. Protozoários flagelados, locomove-se por flagelos, exemplo de Trypanosomia cruz. Protozoários neoboides, locomove-se por meio de pseudoses, que são prolongamentos de citoplasma, exemplos Empamoeba ou histolítica. O que são protozoários? São seres vivos que pertencem ao reino protista, um dos 5 reinos utilizados para classificar os organismos vivos. Dessa forma, eles obrigatoriamente possuem as 8 características essenciais comuns a todos os seres vivos. Celularidade, possui células independentemente
da quantidade ou complexidade delas. Metabolismo. O ser vivo precisa ser capaz de realizar diversas reações químicas dentro da célula para manter o correto funcionamento delas, como anabolismo e catabolismo. Capacidade de reprodução. Todos os seres vivos precisam ter a capacidade de reprodução. Isso pode acontecer de diversas formas, como assexuada e sexuada. Composição química. Os seres vivos são formados por elementos químicos comuns como hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e carbono, principalmente. Evolução. Através das mutações que acontecem no material genético dos seres vivos. Resposta e estímulos. Por meio de uma característica conhecida como irritabilidade, os seres vivos apresentam resposta aos variados estímulos ambientais. Crescimento. Sofre transformações ao longo do ciclo de vida. E material genético. Possui material genético por sua composição, o que o garante o sucesso da reprodução por meio da hereditariedade. Além disso, os protozoários são eucariontes e unicelulares e normalmente microscópicos. Vale salientar que a maioria deles não são organismos autrotróficos. Uma característica importante é que contribui para o parasitismo. Alguns protozoários de vida livre, a exemplo, a ameba. A ameba pode ser de vida livre, comensais ou parasita. A maioria de vida livre pode ser encontrada em água doce e salgada. As amebas são seres heterotróficos e se alimentam de bactérias, algas e outros protozoários. A principal doença causada por ameba é a amebiase. A amebiase é uma alteração nas funções intestinais. A cerca de 10% da população mundial é afetada por essa doença. No Brasil, o maior incidente ocorre na região amazônica. Algumas amebas de vida livre podem causar doenças ao homem. As amebas de vida livre são encontradas no solo, poeira, ar, soluções de lentes de contato, rios, piscinas e lagos. Por fim, iremos falar da euglenas, que são algas protistas flageladas, são seres unicelulares de cor verde devido à presença de clorofila e a forma de um fio fino que possui clorofila. São seres fotossintetizantes que podem se produzir o próprio alimento. Elas têm caudas longas, chamadas de flagelos, que elas usam para se mover através da água. A maioria dessas espécies de euglenas contém cloroplásticos e produz o seu próprio alimento através da fotossíntese. Também podem ser encontrados em locais úmidos, como paredes de banheiro, pedras, telhados ou até mesmo em casca de árvore. A euglenas não possui paredes celulares, mas possui camadas especiais de proteína chamada película que envolve a célula e oferece proteção.